Olá, alunos do terceiro ano. Então, hoje iniciamos o Plano de Estudo Tutorado Volume 4. Nesse sentido, você vai deixar aí um tempo disponível para a realização das atividades e vai fazer com bastante atenção. Nós temos a semana 1 com o eixo temático, os estilos de época, na literatura brasileira e outras manifestações culturais. Coloque a data de realização da atividade e vai seguindo aí comigo na leitura. Vamos conversar sobre a semana de 22 e o modernismo brasileiro. O início do modernismo brasileiro traz como marco a Semana de Arte Moderna, que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, cujo objetivo era renovar o ambiente artístico, cultural e mostrar o que havia de novidade na escultura, dança, arquitetura, música e literatura brasileira do momento. Foi um grande movimento de renovação geral no panorama da arte ocidental, no qual escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início do século. A Semana da Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. Atividade 1. Pensando um pouco no contexto, lembre-se de suas aulas de história e de suas leituras em jornais e livros didáticos, ou seja, o pano de fundo da existência da semana de 22. Como você consegue perceber por seus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, havia um grande alvoroço no entorno dessa ação modernista, tanto em nosso país quanto no mundo. Cite e descreva quais seriam os movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Eu vou trazer para vocês aqui um site que vai ajudar a responder. Eu estou no site, toda a matéria, então nós temos o contexto histórico. No início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha, então esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais na prática da chamada de política do café com leite. Em paralelo, o Brasil recebia entre 1871 e 1920 cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. O destino eram as lavouras de café ou as indústrias de São Paulo. Então aqui depois nós temos também, essa relação com o mundo. A mão de obra também passa a ser empregada nas fábricas. Isso porque, com a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque fabril. As ideias anarquistas ganhavam publicidade em jornais operários a partir de 1917, como reflexo da agitação política e os efeitos da Revolução Russa, ocorrida naquele ano. Então, nós temos aqui depois, em 1922, ao fim da década de 1929, mais embaixo aqui, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Em consequência, o principal produto de exportação do país, o café, sofre uma crise intensa. Então, a partir daquelas ideias, aí você vai parafrasear e colocar o que você entendeu. Você pode buscar também outros materiais, seria bem pertinente. Agora, continuando aqui, os principais artistas envolvidos na Semana da Arte Moderna foram Anita Malfatti, Villa-Lobos, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Menotti del Pia, não sei como pronuncia, é difícil aqui, Oswald de Andrade, Victor de Cavalcante, Guilmar Novaes e Mário de Andrade, dentre outros. A literatura teve uma robusta contribuição nessa semana e seus textos foram lidos, declamados e replicados por anos, provocando uma onda literária revolucionária que alcança quase os dias atuais. Dessa forma, nós encontramos aqui o poema Os Sapos, que eu vou colocar a declamação para ilustrar este momento.
enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra em ronco que aterra. Berra o sapo boi, meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos as formas à forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi, não foi. Brada em assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatutário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa gritaria, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa, lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo, o solitário é que soluças tu, trânsido de frio, sapo cururu da beira. Após essa declamação, para saber mais, Os Sapos é um poema escrito por Manuel Bandeira em 1918 e publicado em 1919. Destaca-se em sua obra por ter sido declamada por Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna de 1922, em evento de que Bandeira não participa, efetivamente. Ronald de Carvalho, em meio às vaias do público, leu o poema, que é uma sátira ao parnasianismo, corrente estilística da época. Manuel Bandeira joga com as palavras à maneira dos escritores parnasianos, colocando pontos essenciais e características importantes defendidas e cultuadas por eles. Isto é, sonoridade, métrica regular e etc. Carnaval é o segundo livro publicado pelo poeta. Ele é tido pela maior parte dos críticos como um livro da primeira fase do autor, embora a crítica especializada já o considere uma espécie de obra de transição. Os Sapos é já um exemplo de ruptura, uma criação considerada como um dos primeiros movimentos do poeta em direção àquela que viria a ser a sua produção futura, poesia modernista. Atividade 2. Os versos do poema Os Sapos trabalham com a ironia e com a paródia a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Retire do poema trechos que possam corroborar com essa afirmativa, lembrando que as figuras de linguagem citadas se propõem ao deslocamento do texto modelo, ou seja, a um poema uma explícita intenção de sarcasmo, zombaria, caçoada, sátrica, arremedo e imitação burlesca. Nesse caso, eu vou dar algumas dicas aí para você, eu já grifei aqui uma parte, nós temos outras questões, as quais podem ser destacadas no outro verso. Então, você vai destacar como que a ideia do poema destaca essa questão das regras seguidas no parnasianismo, ok? Nesse sentido, nós vamos aí finalizando com esta aula. Espero que tenham gostado, tenham uma boa semana e um grande abraço.